a gente retorna às palestras de 2024 da Casa da Prece, às segunda-feira. Muito interessante, né? Porque o nosso tema, obrigada, César, o nosso tema é a casa espírita, material e espiritual. Então, a Casa da Prece é uma casa espírita e nós temos esses dois mundos que se falam. E muito interessante, porque a Sandra, na prece inicial, ela tocou nessa questão. Quando ela falou que a equipe espiritual estaria trazendo, já estava aqui entre nós, desencarnados, que assim como nós também precisam de estar num ambiente desse, ouvindo para refletir, para pensar um pouco sobre a vida. Não é porque a gente desencarna que a gente deixa de pensar e de viver, né? Então, interessante que a Sandra já deu uma palhinha, né? E a gente vai tentar aqui hoje, né? Exatamente, tirar com certeza algumas dúvidas, eu nem diria dúvidas, curiosidade que muitos nós temos de como funciona os dois lados, qual o papel de cada lado, né, do material, quando a gente fala encarnado, daqui da Terra, né, e o outro lado espiritual, e como que se falam, né? É tudo imposto. Quem é que dirige, afinal de contas, uma casa cristã ou qualquer instituição que trabalhe em nome de Deus, cristã ou não? A gente até diria mais, qualquer instituição, não precisa de ser religiosa, que trabalhe em nome de Deus, que quer beneficiar uma população, não importa se é uma empresa pública, privada, não importa. Se é o síndico do prédio, né? Mas se o seu prédio é um prédio que preza pelo bem-estar, se você mora numa vila que o coordenador da vila preza pelo bem-estar daquela micropopulação, ali também Deus vai estar. Ali também vai ter um lado espiritual daquela instituição, né? Mas, especificamente, a gente vai tratar de instituições religiosas cristãs espíritas, ou espíritas cristãs, né? Que trabalha, o nome já está falando, né? Sobre a égide maior de Jesus de Nazaré. Então, é a casa espírita material e espiritual. Ano passado, nós trouxemos aqui no primeiro palestra de 2023, está lá no YouTube, já há um ano, o que é a Casa da Prece Chico Xavier e o que ela pode fazer por a gente. Foi ano passado. Esse ano nós vamos andar um pouco mais, vamos ver o outro lado da moeda, aquilo que nem todos que não têm evidência não conseguem perceber. E também tem uma outra palestra lá no YouTube que a Jurema Seckler, do Bezerra de Menezes do Andaraí, fez aqui, não me lembro se ano passado ou ano retrasado, mas ela fez ano retrasado também, eu acho, né? Bom, ou 22 ou 23, está no YouTube. Dimensão espiritual da casa espírita. Ou seja, nós, ano passado, abordamos a casa espírita da Prece Chico Xavier, o que ela pode fazer, o que ela é, tá lá. E a Jurema veio trazer um outro lado. Dessa vez, nós vamos tentar falar dos dois lados, da material e da espiritual. Próximo, por favor, César. Bom, nós vimos ano passado, isso aqui é um reprise rapidinho, que primeiro, uma casa espírita cristã, ela é uma escola da alma. Se não está falindo numa das missões da casa. Escola da alma. Então, o Emmanuel, nesse livro aqui maravilhoso, Educandário de Luz, diz: o centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, porque quem ensina também está revendo, está aprendendo o tempo todo. Plantar o bem e recolher as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Então, caracterizando uma escola. Também, continua Emmanuel, é um santuário de renovação mental. Muda a nossa forma de ver a vida, de ver o mundo, de enfrentar a nós mesmos, enfrentar as nossas dificuldades, seja ela de que nível for.
Então, Emmanuel, de novo, Centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, por menor que seja, mais simples que seja, é sempre santuário de renovação mental na vida, na direção da vida superior. Próximo, por favor, César. Vimos também, ano passado, que a Casa Espírita Cristã é um hospital das almas. Que almas? Nós, encarnados, material, e os desencarnados. Então, é um lugar para a gente se reequilibrar, se harmonizar, né? E, além disso, hospital bem caracterizado pelas terapias que as casas espíritas, em geral, oferecem. O passe, a água fluidificada, a fluidoterapia, reunião mediúnica, antiga chamada desobsessão, que a gente vai falar rapidamente, e esses bate-papos que a gente tem com curso, com evangelização, com o Evangelho Quarto Sábado, aqui na Casa da Prece, com as palestras, que vão iluminando, botando um pouco de luz na escuridão que espíritos do nosso nível ainda trazemos. Né? Ódio, mágoa, rancor, não perdão, etc., orgulho, vaidade, egoísmo. Nossa, né, gente? Melhor a gente parar por aí, tá bom, né? E isso faz toda esses tratamentos, né? Uma maioria deles, inclusive, invisível. Porque enquanto nós estamos aqui, tanto quem está no virtual quanto nós que estamos aqui no presencial, nós estamos sendo tratados. A casa espírita espiritual não para. Quem para somos nós. Quem tira férias somos nós. Que a gente nem chama de férias. A gente fica discreto, chama de recesso. Que é uma boa de umas férias. Eles não param. A gente para, né? Para se recompor. Então, acaba ajudando a gente tanto na saúde mental, espiritual e física, porque a gente sabe que está tudo interligado, interconectado. Então, realmente, funciona como um hospital, tá? A Casa Espírita Cristã também é um templo de oração, né? Destituído de rito, de cerimônias, de rituais, nós não temos. Ah, mas às vezes vocês apagam a luz na hora da passe, às vezes vocês apagam a luz aqui na hora da prece final, é só para ajudar a gente. Ah, toda vez que chega tem que ter música. Não, o dia que não tiver música, ok. Entende? O dia que esquecer apagar a luz na prece final, ok também. A gente faz isso por um conforto nosso, para que a gente possa se concentrar melhor. Porque às vezes a gente vem da tarefa do dia a dia, vem correndo, vem com a mente cheia de preocupações do dia a dia mesmo, diárias, da nossa rotina. Então, é para facilitar. Somente isso. Mas não é mandatório, não tem ritual. O que tem é uma organização, que é diferente de ritual. Né? Não temos culto externo, simplicidade, agradável e propício à elevação dos pensamentos, é isso, tentando criar uma atmosfera, né, para que a gente possa aqui sintonizar com os espíritos superiores, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, os bons espíritos que Deus envia para nos auxiliar. Né? Próximo, por favor, César. Ixi, qual é o meu? Ixi. Qualquer um, fica à vontade. É um local de estudo das leis universais. Sim, olha que interessante. O Emmanuel diz, um templo espírita não é simples construção de natureza material. Então, a gente já começa a ver que a casa espírita não é só o lado material, não são só essas paredes ou a sala do Google Meet, para quem está no virtual. Não é somente isso. E a gente vai ver daqui a pouco por que a gente afirma que não é. Né? É na essência o educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação. Mas, por isso, não deve se converter num instituto de acadêmicos. Só ficar na leitura, no estudo, leitura, estudo. Vamos à prática, né?
Porque não adianta só ficar lendo. Né? Ah, que legal, o Emmanuel falou isso. Ah, que legal, a Joana de Anjos falou aquilo. Ah, que legal, o Kardec botou um negócio legal aqui. Né? Mas a gente precisa de praticar, usar isso. Praticar onde? No nosso dia a dia, gente. Nossa Senhora. Né? O tempo todo a gente está sendo chamado a praticar. Parece que são agulhinhas que ficam espetando a gente. É um probleminha aqui, outro ali, aí a gente perde a mão, aí a gente recua. Ai, mas não, olha, eu estudei, eu ouvi, peraí, deixa eu mudar, né? Isso é essa luta diária. É um lar. Por isso a gente colocou esse nome, Casa da Prece, né? Aliás, não fomos nós contamos essa história que eu acho ano passado, né? Não foi, seria Grupo Espírita Maria Dolores, né? E os espíritos vieram e falaram não, casa, né? A gente achou estranho, porque de onde a gente vem, nós, os fundadores da casa, a gente sempre trabalhou em grupos espíritas e centros espíritas, né? Mas aí a gente acabou vendo que Uberaba, né, tem um monte de grupos espíritas chamado Casa, inclusive aqui o Chico trabalhava. Aí deixou a gente tranquilo, porque falou, meu Deus, casa, né? Como assim casa? Né? Mas a gente foi vendo lá em Uberaba, Sacramento, Pedro Leopoldo, que é uma coisa super normal colocar casa. Né? Por quê? Porque revivendo os ensinos de Jesus e a presença de Jesus na Terra é um lar de solidariedade humana. Tanto que quando alguém aqui está com um problema, uma emergência, a diretoria da casa logo corre e fala para a pessoa, olha, não temos dia nem hora, precisou, contacta um de nós. Porque mesmo que um de nós não possa socorrer nenhum de nós da equipe da casa, a gente vai ver como que a gente pode auxiliar, né? Para minimizar essa dificuldade que você está enfrentando. Às vezes uma doença na família, às vezes um problema no trabalho, às vezes um problema com o familiar, diversas questões, né? Em que os irmãos mais fortes dão apoio aos fracos. Por quê? Porque se eu hoje estou forte e Cíntia está fraca, amanhã com certeza vai chegar uma hora que vai inverter. Eu vou estar fraca, porque estou passando por uma dificuldade, e Cíntia se fortaleceu. Então vai voltar para mim mesma. Então, é uma troca. Essa questão de forte e fraco é uma ciranda. Né? Uma hora um está forte, ajuda o fraco ajuda o outro, fica forte e vai. É uma corrente. Em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sobre o infortúnio. Porque aqui na Terra, ninguém é mais feliz full time o tempo todo, né? Essa nesguinha de felicidade aqui, outra... Né? Sim, felicidade aqui na Terra a gente cata. Oba, estou num período de felicidade, então aproveita, amor. Para quê? Para se fortalecer. Então, mesma coisa, às vezes Cíntia está num momento de felicidade e eu não. Ela vem ao meu socorro, daqui a pouco a coisa inverte, né? Próximo, por favor, César. Então, gente, pergunta que não quer calar. Como que a casa espírita pode ser tudo isso? Como? Né? E é o que a gente vai passar a ver agora. Próximo, por favor, César. Bom, para atender tudo que é necessário, a casa deve oferecer várias atividades, dentre elas reuniões públicas. Essa daqui que é híbrida, que tem um pessoal que agora está no virtual e nós que estamos aqui no presencial, ou só híbrida, ou só presencial, cada casa conforme a sua dinâmica, né? Cursos. Sim, nós temos que oferecer cursos, porque é legal você vir aqui segunda, quarta, sábado, ouvir palestra, ouvir o evangelho, mas é fundamental que você possa ter a oportunidade de estudar, de parar, de analisar, de refletir, de trocar ideias. Isso enriquece o nosso aprendizado, né? Que aí a gente passa a aprender o conteúdo. Não é só ver, ouvir, legal, não. É internalizar os conhecimentos. Para que a gente possa o quê? Para que a gente possa se melhorando.
buscando cada vez mais ser feliz, apesar de estar num planeta muito ainda difícil. Nós temos, como a Sandra também colocou aqui, a evangelização de 3 anos, né? 4 anos. 4 anos até a mocidade, 16 anos. Nós temos atendimento fraterno, presencial e virtual. Nós temos esse e-mail, que é para a gente enviar nome, endereço, resumo da situação, etc. Nós temos o passe, temos o tratamento de fluidoterapia, que depois da pandemia passou a ser virtual, antes da pandemia era presencial. Nós temos um trabalho terça-feira só voltado para os desencarnados que estão passando por dificuldades, né? Que é a antiga chamada desobsessão, hoje em dia é chamada reunião mediúnica. Próximo, por favor, César. Então, ele tem que oferecer isso tudo. Vamos lá, César. Bom, do ponto de vista material, para a gente oferecer aquilo, a gente tem que ter espaço físico adequado. Por exemplo, a gente só está podendo fazer essa reunião híbrida porque a gente tem a televisão. A gente até demorou a abrir o presencial, porque a gente já vinha desde 2020, no início da pandemia, com virtual, né? Era só presencial, migrou só para o virtual. E a gente demorou muito a retornar ao presencial, porque a gente não queria abandonar o pessoal que estava sempre com a gente lá no virtual durante a pandemia. Então, a gente teve que esperar ter condições e ganhar a televisão para que pudesse atender, né? Então, isso é espaço físico adequado. Nós temos que ter uma sala, nós temos que ter paredes para que a gente também possa se reunir presencial. Ah, Conceição, mas na época da pandemia ficou só virtual. Sim, mas nós tivemos que ralar, descobrir que tinha o Zoom, do Zoom migrar para o Meet e descobrir como que funcionava esse negócio de sala virtual, porque nós não sabíamos, né? Então, a gente correu atrás. Isso também é uma estrutura, é um espaço físico, entre aspas. Quando a gente fala físico, é material da Terra. Tem que ter internet, tem que ter um computador ou um celular, tem que ter Meet ou Zoom, pagar um desses serviços para a gente poder estar usando. Então, isso é o que a gente está chamando de espaço físico adequado, tá certo? Bom, tem que ter uma direção encarnada. Tem que ter, gente, uma direção para saber, o teto caiu, já terminou a obra, nós já podemos retornar, já não tem mais um buraco, como é que está, né? Que horários a casa abre? A reunião é 7h30, é 7h30, né? Porque é tantas reuniões, gente, está começando. 19h30, segunda-feira, tem que garantir que alguém chegue aqui 6h30, abra a casa, ligue o ar, faça isso. A Aninha, Cleide, esteja lá disposta a vir auxiliar a gente a abrir a porta. Se há alguma coisa ela não pode, a gente vê quem que vai fazer isso. Tem toda uma organização da casa. Então, a gente precisa de uma direção encarnada que vai centralizar o quê? As coisas não, a informação, para que a casa funcione do ponto de vista material, né? Bom, tem que ter uma equipe encarnada bem preparada. Tem que ter, porque se é escola, se é hospital, imagina, gente, pega um hospital ou um colégio, transforma aquilo ao mesmo tempo, mantém como um hospital, faz uma ala de escola, faz uma ala de lar, faz uma ala, tipo um centro, um spa da mente, de meditação, alguma coisa, para as pessoas se harmonizarem, e ainda faz um outro espaço para o povo ficar só orando. É isso. É isso. Em suma, né? Então, imagina essa equipe encarnada. Tem que estudar. Basta só, acabei os cursos, já tenho nível, já cheguei aqui com o nível de livro dos médios, faço o desenvolvimento mediúnico e vou para os trabalhos mediúnicos. É só isso? Não. Equipe encarnada bem preparada é aquela que o tempo todo está se melhorando. E se não se melhorar, a direção material encarnada vai ficar sabendo de tudo? Não. Mas a espiritualidade está sabendo de tudo, amigos. Não adianta tentar, sabe, disfarçar. E acaba vindo para a gente.
A espiritualidade acaba mostrando para gente, olha, tal pessoa não está legal, fica mais alerta, fica atenta, vê o que pode ser feito. Não tem como, gente, disfarçar. Nós, encarnados, até disfarçamos, achando que todos estão bem preparados. Né? Bom, organização e programação das atividades. Nós temos que fazer, nós temos que saber, porque tem que ter gente para abrir a sala de cursos, tem que ter gente para abrir e ministrar os cursos, tem que ter gente para abrir a sala do Meet do ciclo 1 das crianças menorzinhas, tem que ter aqui, né? A Cíntia e eu estamos até em treinamento com a Fran para fazer o link entre o computador e a TV. Hoje, quem domina a tecnologia é a Fran. A gente tem um roteiro, está tentando melhorar o roteiro. Parece bobo, mas não é. Vocês veem que a gente não conseguiu ainda começar quarta-feira presencial, que a gente tinha na outra casa, meia hora, e virtual híbrido. Por quê? Porque a gente precisa se organizar melhor e precisa de preparar a equipe também para quarta-feira. Então, não é uma coisa óbvia de se fazer. Se for só presencial, valeu aí. Não, nós temos já a galera que toda quarta entra no virtual. Não podemos deixar para trás, então tem que ser híbrido. Né? Então, estou tentando mostrar para vocês as dificuldades também, as preocupações em relação à casa espírita material. Só estamos falando de material, tá? Próximo, por favor, César. Bom? Somente isso basta? Volta, por favor, César. Isso o quê? Isso. Só isso aqui? Para ter uma casa espírita? Espaço físico adequado, direção encarnada, equipe encarnada bem preparada, organização e programa das atividades. Só isso. Próximo, por favor, César. Só isso basta? Próximo, por favor, César. Não, gente. Não. Não bem vigoroso. Não. Não. Se não tivesse a casa espiritual, desculpa, essa casa não teria chegado aos 10 anos. Acho que não faria nem os primeiros meses. Porque os primeiros a pifar seria a direção e a equipe da casa. Não rola. Não rola. Por que não rola? Porque são atividades que se faz nas casas espíritas, como a gente aqui está tendo esse diálogo, em que não adianta só falar. Não adianta só ter a visão da equipe encarnada, a equipe encarnada, a direção encarnada e toda a equipe encarnada, por mais bem preparado que possa ser, né? Nós somos limitados. O nosso olho é diferente, porque nós estamos encarnados. Nós não vemos cada um de nós aqui como a espiritualidade vê. Que a espiritualidade, primeiro de tudo, ela não está tão ligada e presa à matéria quanto nós. O fato da gente estar encarnado já limita muito a nossa visão. Aí a gente vai no achismo. Não fui com a cara, fulano começa a implicar, começa não sei o quê. Por quê? Porque a equipe encarnada, a casa material, né? Está com espíritos encarnados à frente de provas e expiações. Então, se a Daniela Carvalho chegou aqui hoje cheia de problemas, a equipe também tem problemas. E pode ser que ela chegue num dia que todo mundo está cheio de problema e está enviesado. E aí? Sozinho. É quando a gente diz, está sozinho. Né? Só estamos nós no material. Então, a gente não consegue auxiliar ela dentro das necessidades dela. A gente pode dar uma palavra de apoio, etc., e ficar no superficial. Né? Então, nós encarnados, a casa espírita material, ela tem as suas dificuldades. Para pagar, para organizar, etc. Mas tudo bem, a gente vai andando. Mas
nós, equipe, também temos nossos problemas, nossas lutas diárias. É com a família, é com o trabalho, é com o prédio, são tantas dificuldades, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, ninguém de uma equipe, de uma casa espírita, está acima de ninguém. Então, público, nós estamos todos remando no mesmo barco. A diferença é que aquela equipe está buscando se preparar para fazer um trabalho constante com Jesus. Só isso, gente. Tá? Então, não basta. Tá bom, Conceição, já falou, já entendemos. Não basta. Quem pode nos ajudar? Onde buscar auxílio para que a casa realmente possa cumprir tudo aquilo? Hospital, escola, lá, aquela coisa múltipla. Onde buscar? Né? Próximo, por favor. Assim, para que possa ser escola, templo, lar, etc. Bom, gente, então aqui, ó, cheio de dúvida. Onde buscar? Próximo, por favor, César. Em Jesus. Não dá para fugir, galera. Não dá para fugir. Toda casa, não importa, espírita, espiritualista, matrizado, tipo muçulmana, qualquer religião budista, tem que buscar auxílio nos espíritos de altíssima escola. As cristãs buscam auxílio em Jesus. As que não são cristãs vão buscar auxílios em outros espíritos que eles têm como referência de altíssima escola, que trabalham assim como Jesus em nome do bem, que quer o nosso bem, que tem a missão perante Deus, esses espíritos, de nos tutelar, que é os nossos próprios anjos da guarda. O que é um anjo da guarda? Nosso tutor espiritual. Deus fala, olha, fulano, vem cá, meu amigo, ó, vai nascer ali aquela criaturinha, Conceição, então, ó, tá por sua conta. Aí coloca vários. Você acha que o seu anjo da guarda é só com você? Não, é com um grupo, porque ele não tem tempo a perder. Tanta gente necessitada, todo mundo reencarna sobre a égide, a aura de uma proteção, né? Não necessariamente o espírito anjo guardião da gente, também conhecido como anjo da guarda, é um espírito. Geralmente é um grupo de espíritos que vai tutelar um grupo de encarnados. E depois, quem desencarna, eles continuam nos tutelando. Aviso. Ficou rebelde demais, não quer ouvir, tem sono, sonho, é aviso, tem intuição, tem fatos da vida mostrando, não quer, eles dizem tchau, valeu aí, ó, vai por conta própria. A hora que você quiser alguma coisa, me avisa que eu volto, tá, gente? Anjo da guarda não é babá, tá? Bom, voltando aqui, tá? Jesus nos disse, graças a Deus, está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Graças a Deus. Versículo 18, parágrafo 20. Graças a Deus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso lembra o quê? Culto do evangelho no lar. Quem se reúne no lar, se não tiver ninguém, você mora sozinho, não deve fazer por virtual, com um amigo, com um parente, com alguém, faça sozinho, que vão vir espíritos, aí não é só você, vai ter mais de um, vai ter um grupinho ali com você. Então, na tua casa também, você pode fazer a mesma coisa, porque Jesus está dizendo que vai estar no meio deles. Por isso que a gente diz, isso não é privilégio de casa espírita, isso não é privilégio de nenhuma instituição. Qualquer uma que ore, né, que se reúne em nome de Jesus, mesmo que não ore, mas que o propósito é elevado. O propósito é elevado. É beneficiar os funcionários, beneficiar o cliente, é isso, né? No nosso caso específico, é beneficiar a todos nós que aqui estamos vindo, encarnados e desencarnados, né? Então, o socorro, o auxílio que a gente tem, Jesus já garante.
Porque a casa, a equipe da casa, se reúne em nome de Jesus. Então, nós temos esse auxílio, né? Vamos lá, vamos ver como ele acontece. Próximo, por favor, César. Tá. Aí, agora, vamos para a estrutura espiritual. Dimensão espiritual de uma casa. Então, na realidade, uma casa espírita cristã, ela tem dois mundos, ela vive dois mundos, duas realidades. São realidades. Não é sonho, não é quimera, não. Os dois são reais. Claro, é fácil. A gente toca, a gente vê se está com bom óculos, está com problema na visão. É fácil, né? Que é um mundo material. E o outro mundo, então tem a dimensão da terra material e tem a outra dimensão, o outro mundo, que é um mundo espiritual. Tem o mesmo tamanho? Não necessariamente. Pode ser menor, igual ou maior. A gente torce, pelo menos a equipe da casa está sempre na expectativa, que a dimensão espiritual aumente cada vez mais. Porque a gente não tem como aumentar, que não tem como bancar isso aqui, essa estrutura. Mas que a espiritual cresça indefinidamente. Que é a palestra que a nossa querida Jurema Secler fez, está lá no YouTube da casa, que é a dimensão espiritual da casa espírita. Né? Tem que ter uma direção, ou seja, primeiro eles começam a construir entre aspas, tá, gente? Não gosto dessa expressão, até pela minha área profissional, mas vamos aqui abusar da linguagem. É como se existisse um universo paralelo. Tem esse e tem o outro. Então, assim como nós, eles começam a construir aqui. Tipo um acampamento. Chegam, vamos ver qual é dessa galera, se eles estão dispostos mesmo. E à medida que nós, encarnados da direção, da equipe, vamos mostrando boa vontade, disciplina, empenho, amor fraterno, que não tem amor ainda no coração, mas que acolha todos fraternalmente, eles vão aumentando essa dimensão espiritual, né? E isso a gente vê. Quem tem evidência nos trabalhos mediúnicos fica muito claro, não deixa dúvida nenhuma, né? A direção espiritual. Uai, se tem que ter a direção dos encarnados, também tem que ter a direção espiritual para organizar a atividade dos espíritos aqui na casa. Então, tem que ter uma equipe espiritual, porque são muitas atividades, né? A casa tem muitas atividades e eles têm que estar ali com a gente. Então, assim como tem a equipe de encarnados, também tem a equipe dos desencarnados, que estão preparados para isso. Claro que não é uma roupa, estão preparados e bem preparados, né? E eles também fazem a organização e a programação das atividades da casa, né? Sob a orientação da direção espiritual. Então, por que tem esses cursos? Não é por acaso, nada aqui é por acaso. Tudo aqui é ouvindo o outro lado e usando o nosso livre-arbítrio, como a gente vai falar daqui a pouco. Próximo, por favor, César. Então, a gente vê que os dois lados têm uma estrutura bem formada, bem consolidada, né? E aí, o que a gente se pergunta? Como que se constrói, né, a dimensão espiritual de uma casa espírita cristã? Se a casa é de Jesus, amor, Jesus vai enviar seus emissários. Não tem como não. Porque ele disse que se a gente reunisse em nome dele, ele estaria. Mas tem que ser em nome dele. Por isso que equipe de casa espírita tem que estar sempre buscando se auto-melhorar. Porque o compromisso não é com o encarnado, com a direção da casa, com o presidente, com direção doutrinária, com o diretor disso, diretor... Não, o compromisso é com Jesus. A hora que deixa de ser uma casa de Jesus
eles vão desmontando essa estrutura, que não tem tempo a perder. E o trabalho vai ser infrutífero. Eles vão fazer, e o lado material não consegue acompanhar minimamente. Por quê? Porque a equipe não está bem sintonizada. Porque às vezes as pessoas falam, mas trabalhar na casa espírita, às vezes demanda tanto, eu tenho que fazer isso. Sinto muito, tem, porque é um trabalho de Jesus. Casa espírita não tem dono encarnado. Casa espírita, o dono é Jesus. A casa é dele, o trabalho é dele. Então, se a gente se coloca, tem a dimensão espiritual, ou seja, atrai. Porque Jesus está vendo e está enviando trabalhadores. E à medida que vai chegando mais, a dimensão espiritual vai aumentando. Próximo, por favor, César. Isso. Aqui a gente já falou. Quanto mais a casa atua no bem. Bem é o que da cesta básica? Também. Bem também é da cesta básica. Mas não é só isso. É, acima de tudo, acolher. Sem juízo de valor. Dando oportunidade para diversidade, para pluralidade, para que a gente seja um ambiente cada vez mais heterogêneo, mas com todos emanados com um único objetivo: servir a Jesus. É isso que gruda, é a cola que faz com que a equipe material se sintonize com a equipe espiritual. Cada vez mais espíritos operosos. Sim, claro. Quem não quer, eu estou imaginando, né, gente? A gente desencarna, vai para um posto de socorro. Não vou botar isso numa colônia espiritual, não. Vamos baixar um pouquinho, vamos ser realistas. Vamos aí já na transição umbral, colônia espiritual, tá ótimo, tá bom, né? Que são aqueles postos de socorro. Tá legal, tá valendo para a gente, né? Aí tem ali os mensageiros. Aí a gente chega ali. Aí alguém começa a falar, olha, tem uma oportunidade, uma casa espírita faz um trabalho de Jesus, e você cheio de disposição, né? Feliz porque está ali, né? Está no meio da coisa, né? É claro que a gente vai querer. Quem gosta de trabalhar no bem, quem gosta de auxiliar o próximo sem esperar retorno, é claro que vai querer. Né? Então, uma coisa natural. E sintonia também. Não, aquele povo ali de Copacabana, não. Não, Copacabana não tem nada a ver com Deus me livre. Minha irmã uma vez foi lá, eu estou imaginando, gente, um desencarnado falando, estou imaginando um mundo espiritual, né? Um espírito, olha, fulano, de um desencarnado, está em condições. Por que você não vem trabalhar com a gente lá no Copacabana? Não, Copacabana, para mim não. Não, prefiro ficar numa casinha no interior, porque Copacabana é demais para mim. Né? Não precisa nem pensar. Né? Tipo assim, eu estou imaginando, gente. Gente, estamos sendo realistas. É questão de afinidade. Não, aquele pessoal se maqueia muito, é muito elite de Copacabana. Não, sou muito, uma coisa mais simples, mais humildezinha e tal. Afinidades, né? E às vezes você vai ser chamado para um outro, você fala, não tem muito a ver comigo. Deixa eu tentar uma outra coisa. Mas sempre vai ter, né? Próximo, por favor. Então, gente, na realidade, não tem separação. Separação é só esse olho da Terra que vê. Porque quem tem vidência não vê separação. A gente saca se é encarnado ou desencarnado, por causa do cordão fluídico. Mas não tem, coexistem. Então, nós que estamos aqui encarnados, o pessoal que está em casa agora no virtual, onde quer que seja, acompanhando pelo virtual, onde quer que eles estão, e nós estamos agora sendo acompanhados atentamente, cada um de nós, pela equipe espiritual dessa casa, porque a casa trabalha em nome de Jesus. Então, nós estamos sendo acompanhados do início ao fim da reunião. Quando acaba,
Gustavo fez palestra no passado, também está no drive no YouTube da casa. Sintonia, amor. A porta está toda protegida, as casas, onde quer que as pessoas, cada um que esteja no virtual nesse momento, tem uma redoma onde as pessoas estão, para que elas possam ser trabalhadas, tratadas, prestar atenção numa palestra, no evangelho, numa vibração, no que ela necessita. A espiritualidade também vai ver as nossas necessidades. Às vezes nos trata até fisicamente, e a gente nem percebe, né? Mas saiu dessa dimensão espiritual, aí eu tô a sintonia, né? A gente tem que ficar ligado. Então, gente, o plano superior, ele mantém as equipes espirituais. E o plano material dos encarnados mantém a equipe encarnada. E essas duas equipes trabalham junto o tempo todo. Eu estou aqui falando, eu não estou falando sozinha. Quando a gente senta para montar um PowerPoint desse, uma apresentação dessa, a gente às vezes senta com uma ideia e quando começa o negócio dá um... Aí você fala, caraca, não é que faz sentido assim, aquilo que eu estava pensando. O que é isso? É porque a equipe espiritual sabe que vai ter hoje uma palestra. Então, é importante cuidar para que o que vai ser falado e passado aqui possa beneficiar o máximo possível a todos nós. Não só os encarnados, porque tem os desencarnados que ficam aqui para tratamento. Chico dizia, para aquele via, para cada encarnado que entrava, entravam 15 desencarnados. Então, muitos desses 15 vão permanecer aqui, porque isso aqui é um hospital, não só do lado material, mas também do lado espiritual. É um hospital, full time aqui. Por isso, o nosso bazar é lá na frente e nós temos uma cortina depois do corredor para cá, para que quem venha no bazar não passe da cortina para cá. Ah, porque é um santuário? Não, porque a equipe espiritual está trabalhando. Muitos de nós somos trazidos para cá durante o sono do corpo físico, tanto quem vem no presencial quanto quem vem no espiritual, né? Então, é o tempo todo. Elas, só que essas duas equipes, a encarnada e a espiritual, as duas equipes, né? A encarnada e a espiritual, elas trabalham sob uma única coordenação. A coordenação maior é a espiritual, sem sombra de dúvida. Porque nós encarnados, não conseguiríamos ter equilíbrio, estabilidade emocional para levar adiante com disciplina, com atenção, com carinho, todas essas atividades. Como nós já falamos, porque nós também temos as nossas dificuldades. Então, nós precisamos desse extra. E esse extra são eles que fazem. Próximo, por favor, César. Não, César, pode ficar um pouquinho. Volta um pouquinho. Você pode... Isso, obrigada. Então, vocês veem que a figura lá inicial é uma mão e você não vê quem está, de quem é essa mão, e uma casa física. É exatamente isso. Essa mão simboliza a espiritualidade sustentando, segurando essa casa. E se sai essa espiritualidade, a casa afunda. Né? Próximo, por favor, César. O que faz a direção espiritual? Isso é bom. Ela instrui a direção material encarnada da casa. Ela nos instrui, ela não impõe. Ela nos instrui. É diferente de impor, certo? Então, por quê? Porque elas também têm que entender que nós temos livre-arbítrio. Eu tenho a seguinte filosofia de vida, gente. Se deu errado, a culpa é do encarnado. Se deu certo, é dos espíritos. Na maioria das vezes, não tem como dar errado, né, Wanda? Então, tudo bem, tá? Bom, a missão da casa espírita. Essa casa tem uma missão e nós sabemos disso
Antes de abrir a casa, foi dito para a gente qual era a missão dessa Casa da Prece, Chico Xavier, até pelo nome que eles falaram que deveria ser, e que a gente achou super legal. Claro, fomos lá em Uberaba ver se rolava, né? Bom, os objetivos da casa, essa casa aqui, ela tem objetivos de curto prazo. Um dos nossos objetivos esse ano, quarta-feira, ter reunião presencial do culto evangélico. É um dos objetivos de curta distância. Mas nós também já temos objetivos para os próximos 10 anos, que a gente só entendeu agora que tinha tido lá, tá, gente? Para vocês verem que não é a gente sozinho. Não é, não pode ser. A gente vai fazendo as coisas, não tem noção. Aí, depois de um tempo, a gente vê que tudo fecha. A gente fala, uai, nossa, realmente. Aí você vê qual tipo de espíritos que estão por trás, nos orientando ainda, graças a Deus, eles estão aqui conosco, né? Em que região ela deve ser aberta? Porque, já falei ano passado, né? Gente, nós começamos a procurar em Bangu, que a gente ia uma vez por mês no Vicente Moretti. Um grupo de nós, os fundadores aqui da casa. E tinha uma casa linda em frente. Nossa, daria uma casa maravilhosa. Lá em frente, Vicente Moretti, aluga-se. E todo mundo morava por aqui. Aí de lá, tudo tão caro, a gente vem andando pela Zona Norte, ali, Avenida Brasil toda. Tentamos de tudo sair daqui. Por quê? Porque aqui a gente não tinha condição de bancar, de alugar uma sala. Não tínhamos, né? Mas acabou sendo aqui. É um negócio assim, ficamos 2 anos procurando, entendeu? Aqui a gente passava rápido para não nem enxergar a placa, né? Acabou sendo. Deu um jeito, uma sala grande, dividiu ao meio, que antes era uma igreja evangélica, saíram, os proprietários acharam melhor dividir em 2, a gente pegou uma. Porque se fosse ali inteira, não tinha como pagar. Então, você vê que a espiritualidade, né, sabe muito mais e tem mais dados, mais elementos, né? Por isso que a gente tem que estar bem sintonizada, direção e equipe da casa, né? A gente tem que estar bem sintonizado, com as antenas bem afiadinhas, bem sintonizada com esse plano maior, né? Com esses espíritos dessa escola. Atividades a serem desenvolvidas. Porque está pensando que a equipe da casa quer abrir quarta presencial? Porque a gente sabe que dá muito trabalho. Aqui a gente, com a Fran aqui, que não vai estar com a gente quarta porque ela tem outra atividade na casa. A gente já, vocês veem, toda hora a gente mexe, um fala com o outro. Até agora, né? A gente não domina totalmente a tecnologia ainda, né? Então, assim, de repente, para nós encarnados, seria mais cômodo não, né? Mas a espiritualidade vem e insiste. De vez em quando, quarta-feira. Aí tem uma hora que a gente fala, não, tá, já entendemos, tá tudo bem, vamos fazer quarta-feira. Aí começa, anima um, anima o outro, vamos fazer quarta-feira, gente. Eu estou sendo muito realista com vocês. Entende? Até para vocês verem o nosso desnível espiritual frente a essa equipe espiritual, né? Formação da equipe material também. Muitos são convocados pela equipe espiritual da passe. Nem todo. Eu não aplico passe quase, só exceção da exceção. Eu, por exemplo. Mas tem outros que não. São chamados para o curso. Mas o meu colega não foi. Porque, às vezes, naquele momento, ele não está preparado ou ele não precisa. Que bom, às vezes o outro está com tanta energia que está com uma necessidade que vai ter que botar essa energia em movimento para que possa, na verdade, ser um próprio tratamento para o trabalhador, para a equipe também, né? Então é isso, gente. A direção material, ela tem que estar, direção e equipe, né? Sintonizada com a direção espiritual. Para isso, temos que ter não, porque isso nem sei se nessa encarnação a gente consegue ter, mas trabalhar. Disciplina. Emmanuel falou com o Chico. O Chico falou, eu quero trabalhar com o senhor. O que Emmanuel respondeu? Disciplina. Disciplina. Amor. Equilíbrio. Buscar o equilíbrio através da mudança, da reforma íntima. Gente, o tempo. Vamos lá. Próximo, por favor, César.
A direção espiritual. Gente, a direção espiritual, ela dirige e participa de todas, inclusive bazar, ida, campanha da mansão dos idosos, ida mansão dos idosos, doação de roupas do bazar que não vendem durante muito tempo, que vão ser doadas para quem, para onde, que instituição. Sim, ela participa, como nós falamos, respeitando o nosso livre-arbítrio, do lado dos encarnados, tá? Então, por que ela dirige e participa? Como nós já tínhamos dito, gente. A equipe espiritual, a direção espiritual é formada por espíritos superiores a nós, que já não estão no nível de pró-expiações como nós estamos. Estão um pouco acima. Ah, igual Jesus? Não, gente. Mas está bem acima da gente, né? Então, eles têm uma visão do todo. Eles têm recursos que nós não temos. Como nós falamos, cada um de nós que está sentado aqui agora no virtual assistindo, os espíritos estão analisando, estão vendo as necessidades. Não se iludam. Né? Por isso que eu falei com o início, a equipe encarnada, eles vivem hoje com um microscópio eletrônico em cima de cada um da gente. Né, Cíntia? Bom, nós encarnados, como nós falamos, nós temos limitações, então nossa visão é muito restrita. Tá? Por isso, todas as atividades começam e terminam com uma oração de gratidão e pedido de permissão à direção espiritual. Todas as atividades da casa, até a evangelização do ciclo 1 das criancinhas de 4 anos. Todas, porque nós sabemos que são eles que dirigem e não nós. Nós somos trabalhadores que estamos sendo coordenados por eles, mas quem dá o tom final são eles. Não achem que eles sentaram no computador e prepararam esse PPT. Foi a Conceição encarnada que fez isso. A Conceição estudou, a Conceição pesquisou, a Conceição tem conhecimento mínimo e montou. E eles vão dando os toques, qual a sequência, o que deve. Quando a gente chega aqui, acaba falando coisa que a gente não tinha pensado antes. Que coisa, não? Bom, próximo, por favor, César, para a gente encerrar. Quem faz a direção espiritual da Casa da Prece, Chico Xavier? Próximo, por favor. Eurípides Barçanufo, temos até o quadro aqui, patrono espiritual da casa, um grande trabalhador da doutrina, nascido e desencarnado na cidade de Sacramento, meia hora, 40 minutos de Uberaba. Próximo, por favor, César. A Dona Ivone, nós temos fotinha da Dona Ivone, ou aqui nesse hall, ou lá na sala de passe, eu acho que está aqui. Dona Ivone Pereira, olha, desencarnou em 84. Incrível, né? Aqui no Rio de Janeiro. A Dona Ivone, quem não conhece, pesquise a Dona Ivone, leia a Dona Ivone, uma médium fantástica. Segundo o Chico, a maior médium que o Brasil já teve foi a Ivone Pereira. O Chico falava. Próximo, por favor. Uma médium de desdobramento, fantástica, fantástica. Doutor Herman, que trabalha no Leon Denis, em Bento Ribeiro, trabalhou muito altivo, médium desencarnado, já trabalhou muitos anos com ele lá no Leon Denis, alguns de nós trabalhamos lá há muitos anos atrás, e desde então fizemos esse contato, né? Fomos agraciados com o doutor Herman também, como dos mentores. Então, a casa tem 2 mentores espiritual e esse patrono espiritual. E cada um desses tem as suas equipes. Próximo, por favor, César. E toda essa equipe, tanto próximo, César, tanto então, trabalham todos na falange de Maria de Nazaré, tá? Que também o doutor Bezerra trabalha nessa falange. Eurípides é da falange, Dona Ivone, doutor Herman. Todos são da... Por isso a gente tem aquela fotinho lá de Maria de Nazaré. Então, próximo, César. Agora eu acho que vem muita coisa, mas a gente, sim. Aí, com toda a ajuda dessas falanges, você vê, falange do Eurípides, falange da Dona Ivone, do doutor Herman, falange de Maria, principalmente quando é terça-feira, trabalho
mediúnico, em que a gente acolhe, faz atendimento fraterno ao desencarnado, né? A Falange de Maria está sempre presente, sempre mostrando para a gente que ela está presente, né? Então, com isso tudo, a Casa da Prece pode nos ajudar, porque tem essa equipe espiritual dando tudo o que a gente precisa. Tratamento, conforto, né? Próximo, por favor, César. E aí, gente, vem as atividades da casa, a gente vai passar rapidinho, que está lá na palestra, primeira palestra de 2023. Rapidamente, só para vocês terem ideia de quantas reuniões nós temos. Segunda, próximo, por favor, César. Terça-feira, né, nós temos atividade desde 5 horas. Isso aqui é um trabalho mediúnico em que a espiritualidade vai até você, que enviou seu nome. Se você enviou do tio, periquito, papagaio, quem quer que seja, eles vão e retornam para a gente ou nos levam até lá para a gente ver rapidamente, saber qual é a melhor forma de auxiliar. Até como que vai orar. Em que parte vai ser trabalhada aquela pessoa. Próximo, por favor. Aí depois, mais tarde, nós temos a reunião mediúnica aqui, presencial, em que, através da mediunidade, psicofonia da fala, espíritos desencarnados, quem escolhe que espírito vai falar? A equipe espiritual. A coordenação espiritual da reunião mediúnica. É eles que selecionam que espíritos vão se manifestar naquela noite. Ah, meu avô nunca veio. Não adianta falar com a gente. É a equipe espiritual, né? Próximo, por favor. E aí, no mesmo horário, nós temos uma equipe que a gente chama de reunião mediúnica virtual, mas a gente faz uma irradiação, em que os médiuns que não estão no Rio de Janeiro, ou moram muito longe, a Casa da Prece, para eles virem, é um transtorno. Então, a gente faz virtual, mas somos todos trazidos até a dimensão espiritual da casa. Alguns conseguem ver, outros não. Uns ouvem, etc. Próximo, por favor, César. Quarta-feira, também, de 3 às 6. Para quem está na Fluido, não é só chegar lá sábado. É feito todo um trabalho, toda quarta-feira. Que a equipe espiritual também vai até aquele paciente. Próximo, por favor, César. Aqui, quarta-feira, depois tem atividade também, que é uma segunda parte desse trabalho, tem Ave Maria, próximo. Quinta e sexta, não, ainda é quarta. Atendimento virtual, tem a evangelização 2 turmas, próximo, César. Vocês veem quanta coisa. E a equipe é pequenininha. Então, vocês veem que nós não estamos sozinhos, graças a Deus. Quarta-feira também, o que nós temos, próximo. Continua a quarta, né? Quinta-feira, tá? O que nós temos é pré-mocidade, mocidade. Próximo, César. Ali já não está mais, mudou o dia. Aqui nós temos os cursos, tá bom? Que a gente falou semana passada. Qualquer coisa, esse e-mail ou o WhatsApp da casa, você consegue se informar. Inclusive, hoje a gente já tem teste virtual. Quem tiver no virtual, gente, for fazer o teste de nivelamento, fica após o final da reunião. E aqui toma passe, depois retorna, estamos com alguns testes aqui. Próximo, por favor, César. Aí, sábado, quinta-feira ainda tem o desenvolvimento mediúnico, que é um treinamento. Próximo, é muita coisa, né, Cíntia? Cíntia está aí. Sábado nós temos os cultos, né, do Evangelho. Próximo. E temos a fluidoterapia, e eu acho que assim a gente encerra. Então, vocês vêm para fazer todas essas atividades. E elas estarem funcionando. Já estamos no 11º ano de casa aberta ao público. 13 anos CNPJ, mas aberta ao público, estamos indo para o 11º ano. E isso funcionar e nos ajudar a gente sair daqui melhor, seja virtual ou presencial, é porque nós não estamos sozinhos. É porque realmente existe uma outra casa aqui que é muito maior do que essa casa. Tá bom, gente?